Gosh, it's beautiful here. Você com certeza já ouviu falar do Mensalão, o escândalo de corrupção que quase colocou um fim na era Lula, ainda em 2005, no primeiro mandato do ex-presidente. O que você talvez não saiba é que o Mensalão foi mais um capítulo na história de confrontos entre dois caras que, já naquela época, se odiavam há mais de 10 anos. José Dirceu e Roberto Jefferson. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. É uma história de traição e vingança que quase derrubou um governo. Isso na época em que a gente ainda achava essa história de derrubar governo uma coisa séria. Não, derrubar governo é banal, acontece todo dia. Você pode ver os dois nesse vídeo, durante um debate promovido pelo programa 25ª Hora. O encontro aconteceu em 1992. De barba, o José Dirceu, um dos fundadores do PT. Ele fazia parte da CPI que investigava os negócios do PC Farias, o tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello. De cabelos longos e muito antes de passar por uma cirurgia de redução do estômago em 2000, Roberto Jefferson, que liderava no Congresso a tropa de choque em defesa de Collor. Como fica o presidente Collor? Sentado na cadeira dele e achando graça dessa baboseira toda, como o Brasil vai rir dentro de mais alguns dias. Foi ali que tudo começou. E é bom você lembrar que o Collor tinha derrotado o Lula no segundo turno da eleição de 89. Os dois voltaram a se enfrentar na CPI dos Anões do Orçamento em 1993 e nos bastidores da eleição de 1994. Bem antes disso, no início dos anos 80, o Roberto Jefferson fez fama como o advogado dos pobres em O Povo na TV, um programa de baixarias transmitido na antiga TVS. Para você ter uma ideia do gabarito da coisa, nesse programa tinha até o Sérgio Malandro. O Povo na TV era uma espécie de programa do Ratinho de hoje em dia. E o Roberto Jefferson fazia o papel assim do advogado barraqueiro. Talvez tenha sido nessa época que ele desenvolveu o estilo teatral que o fez famoso durante o Mensalão. Mas o Jefferson já foi também conhecido por seus repentinos ataques de raiva. 2 relatos sobre isso estão nos arquivos do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. Em novembro de 1985, o Roberto Jefferson derrubou a golpes de machado um painel que estava instalado na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Ele fez isso porque o painel incluía ele como ausente na lista de votação dos deputados federais fluminenses sobre um projeto que concedia anistia aos civis e militares caçados pelo regime militar. Esse episódio foi o início de uma série de atitudes que o fizeram conhecido pela virulência física e verbal. Em fevereiro de 1988, o Roberto Jefferson foi acusado de ter ido armado para o recinto da Constituinte, com o objetivo assim de resolver desavenças com o deputado Jorge Wecked, do PMDB do Rio Grande do Sul. O Wecked ameaçava divulgar uma lista de pessoas envolvidas em irregularidades na Companhia Brasileira de Alimentos, a Cobal. Já José Dirceu começou sua carreira política como militante do movimento estudantil, durante a ditadura militar. Ele foi preso em 1968 naquele famoso congresso da UNE, em Ibiúna, no interior de São Paulo. E ele só foi solto depois que militantes da luta armada contra a ditadura sequestraram o embaixador americano e trocaram a sua liberdade pela de 15 prisioneiros políticos feitos pelo governo. Dirceu deixou o país e foi para Cuba. Lá ele passou por uma cirurgia plástica. Em 1975, Dirceu voltou para o Brasil e passou a viver na clandestinidade, isso até a lei da anistia em 79. Um dos mentores políticos de Lula, Dirceu sempre foi conhecido por ser uma espécie de soldado da causa. Um homem calmo, discreto, cerebral e pragmático, para quem os fins justificariam todos os meios. Em 2005, depois de históricas brigas e desavenças, essas duas figuras tão diferentes, Roberto Jefferson
e José Dirceu, elas voltaram a se enfrentar em um novo ringue, a CPI dos Correios. Eu não me envergonho de nada que fiz. A história do Mensalão começa com esse cara aí, Maurício Marinho. Em 2005, ele chefiava o Departamento de Contratação e Administração de Material dos Correios. Com uma câmera escondida, ele foi flagrado pedindo propina para empresários que queriam participar de uma licitação. O valor que o vídeo mostra ele recebendo nem era tão alto assim, R$3.000. Maurício Marinho era uma indicação de segundo escalão do Roberto Jefferson, presidente do PTB. E é aqui que eu fico com uma dúvida. Por que o Roberto Jefferson, que é do PTB, estava indicando gente para participar do governo Lula, do PT? O que é que tinha a ver? É que antes da eleição de 2002, Lula e o PT tinham tentado chegar à presidência outras 3 vezes, coligados apenas com partidos de esquerda. Em 2002, eles mudaram a estratégia. Eles entenderam que não apenas para se eleger, mas para governar no sistema político brasileiro, precisavam ampliar essas alianças. José Dirceu foi o principal articulador desses pactos com partidos conservadores, que incluíam o PTB de Roberto Jefferson. Depois da eleição, Dirceu assumiu a chefia da Casa Civil de Lula e apostou que poderia sentar na mesma mesa e dividir a administração do Estado com seu rival de mais de uma década. O empresariado, os partidos políticos, as Forças Armadas e os trabalhadores estão unidos. O resultado da gravação sobre a propina nos Correios veio à tona pela primeira vez em uma reportagem da revista Veja. Foi em maio de 2005. Poucos dias depois, a Veja fez uma nova denúncia de corrupção no segundo escalão do governo, mais uma vez envolvendo Roberto Jefferson. Dessa vez ele era acusado de cobrar uma mesada de R$400 mil do Lídio Duarte, que presidia o Instituto de Resseguros do Brasil. As 2 denúncias convenceram Jefferson de que ele estava sendo vítima de uma operação de destruição vinda de dentro do governo e chefiada pelo seu desafeto José Dirceu. E o Roberto Jefferson, que nunca foi de guardar o rancor na geladeira, saiu atirando. Ele tirou o pino da granada numa entrevista que deu ao jornal Folha de São Paulo, publicada no dia 6 de junho de 2005. Nessa entrevista, o presidente do PTB criou a expressão mensalão para se referir a uma suposta mesada fixa de R$30 mil. Ela era paga mensalmente para deputados do PL e do PP, o Partido Progressista. E claro, os deputados que recebiam isso ficavam obrigados a votar de acordo com os interesses do governo Lula. Nessa mesma entrevista, Jefferson inocenta Lula. Ele acusa principalmente o então tesoureiro do PT, Delúbio Soares. O que segue é o texto publicado pela Folha de São Paulo. Jefferson diz: no princípio deste ano, em 2 conversas com o presidente Lula, na presença do ministro Valfrido, do líder Arlindo Quinaglia, do ministro Aldo Rebelo e do ministro José Dirceu, eu disse ao presidente: presidente, o Delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira. Ele continua dando mensalão aos deputados. Que mensalão? Perguntou o presidente. Aí eu expliquei ao presidente. Ao que o repórter da Folha então pergunta: qual foi a reação dele? E Jefferson responde: o presidente Lula chorou, falou: não é possível isso, e chorou. Eu falei: é possível sim, presidente. Depois, em depoimento à CPI dos Correios, que passou a investigar o mensalão, Jefferson afirmou que José Dirceu era o chefe do esquema. E a versão continuou mudando. Primeiro era o Delúbio, depois era o José Dirceu e mais tarde a defesa do Roberto Jefferson mudou a tese novamente e passou a argumentar que o Lula sabia de tudo. O mensalão, nos moldes definidos por Roberto Jefferson como uma mesada mensal dada aos deputados, nunca teve sua existência comprovada. Em junho de 2005, ele precisava de uma declaração de impacto que pegasse a imprensa e a opinião pública pelo colarinho,
o termo mensalão caiu como uma luva, funcionou. Uma palavra midiática que grudou no imaginário popular. Mas o fato de não existir uma mesada mensal, uma mesada fixa, não significa que o PT e os partidos aliados não tenham metido a mão no jarro. Meteram sim. O principal operador do mensalão foi o publicitário Marcos Valério, que a essas alturas já devia ter alguma experiência nessas coisas aí, você vai entender. Em 2003 e 2004, duas agências de Marcos Valério mantinham contratos superfaturados com o governo. Foi esse dinheiro que, de 2003 a 2004, foi distribuído para parlamentares de partidos como o PT, PTB, PMDB, PP e PL, que hoje é o PR. E para disfarçar essas remessas, ou para lavar o dinheiro, o Marcos Valério pegava empréstimos falsos em bancos públicos e privados. A operação toda era bem mais complexa, claro, e o dinheiro também tinha outras fontes, mas simplificando era isso aí mesmo. Essa grana foi usada por políticos e por partidos para financiar campanhas eleitorais. Possível, provavelmente, para outras coisas também. Aqui a gente tem uma disputa de narrativas. Quem não gosta do PT diz que o mensalão foi uma descarada forma de comprar apoio dentro do Congresso. E quem gosta do PT diz que o mensalão foi só caixa 2, dinheiro não contabilizado de campanha usado para quitar um acordo feito entre os partidos em 2002, quando o PT estava alargando as suas alianças para além daquela esquerda em que ele reinava soberano. Os próprios juízes do Supremo Tribunal Federal, quando finalmente julgaram o mensalão em 2012, se dividiram sobre isso. O mensalão não foi uma invenção do PT. Hoje a gente já sabe que um esquema muito parecido existia em Minas Gerais, desde 1998 no governo de Eduardo Azeredo, do PSDB. E adivinha quem era o operador financeiro desse negócio, hein? Era ele mesmo, Marcos Valério. O dinheiro que o mensalão movimentou, cerca de 55 milhões de reais, também está longe de colocar o esquema no patamar com que ele foi tratado na época, de maior escândalo de corrupção do Brasil até então. O artigo A Mentira na Política, do professor Rogério Alessandro de Mello, da Universidade de Brasília, mostra isso. Desde a redemocratização, o Brasil teve pelo menos 9 casos de corrupção que movimentaram mais dinheiro do que o mensalão do PT. Não que isso absolva ninguém, claro. 55 milhões não são exatamente troco de pão. Ao todo, 25 pessoas foram condenadas no julgamento do mensalão. Tanto José Dirceu quanto Roberto Jefferson caíram em desgraça e foram para a cadeia. Mas, passada a longa tormenta, um deles pode voltar a fazer política à luz do dia, nos altos escalões do governo. Adivinha quem? Roberto Jefferson. Ele voltou à presidência do PTB e, em 2018, no governo Temer, negociou a indicação da filha dele, a Cristiane Brasil, para ministra do Trabalho. Um parênteses, a moça não chegou a assumir, mas isso não tem nada a ver com as tretas do passado do pai dela. Quando a nomeação da filha foi confirmada pelo então presidente Temer, Jefferson chorou, ficou emocionado. Orgulho. É surpresa. É a emoção que me dá. Por quê? É um resgate, sabe, querida? É um resgate. Senhora, é um resgate que a imagem É um do resgate, senhor, da família, Isso. depois do que aconteceu no mensalão e tudo. Já passou. Tudo passa. Até segunda ordem, a história continuará sendo contada pelos vencedores. E não importa que métodos eles usem para vencer.